Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Mais uma vez aqui estamos para ouvir uma palestra, hoje com o nosso irmão Rogério. Vamos pedir à equipe espiritual que o envolva, o intua, para que ele possa trazer o melhor dos seus estudos. E durante essa palestra nós possamos, ao final, refletir sobre o assunto, agradecer a Deus pelo momento e a oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo o Evangelho, ouvindo sobre a mensagem de Jesus, codificada pelo Espiritismo. Então, fechamos os nossos olhos e levemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pelo momento. E vamos, através da oração que o nosso Mestre Jesus nos trouxe como exemplo, dar início a essa palestra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja conosco mais esse encontro, mais essa noite. Nós agradecemos muito a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, com muita gratidão, né? Muita responsabilidade sempre, mas com muita gratidão de estar aqui, trazendo dessas mensagens, podendo trocar um pouquinho de experiência, de conhecimento. E que Jesus nos abençoe. Nós cumprimentamos todos os presentes, aqueles que nos acompanham, né, remotamente, que não enfrentaram o friozinho hoje, mas aqui estamos, os que precisavam estar, e aqui estamos aqueles que precisamos escutar. Nós temos um tema, como é fácil escolher tema, né, para a gente falar aqui na frente. E uma frase bem conhecida, né, no meio espírita, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, né? É uma frase muito emblemática, né, que ao longo da nossa caminhada espírita aí nós sucessivamente a escutamos. Lembro-me saudosamente, com uma ternura no coração, que era a nossa frase da camiseta de mocidade, estava nas costas aqui do nosso grupo de mocidade, e lá onde tudo começou, né, esse interesse, essa curiosidade, e nós tínhamos essa frase. Mas a gente às vezes vira papagaio de pirata, começa a repetir frase, e a gente não sabe nem de onde veio, né? Porque quando nós vamos buscar nas obras de Kardec, né, nós não temos essa frase lá escrita em lugar algum. Então, de onde pariu Mateus? De onde saiu essa frase que muitos de nós atribuímos ao próprio codificador, né? E isso se deve muito porque é a frase que está esculpida no dolmen, né, da sepultura dele, né, ali, lá em Paris. Então daí nasce, antes de nós falarmos do sentido e o grande significado que essa frase,
né? Só de falar ela, um pouquinho da nossa noção, né, dos estudos que nós fazemos aqui, a gente entende, né, o quanto a doutrina está contida, enquanto ela é abrangente para falar da nossa percepção, da percepção espírita em relação à criação e à vida. Mas antes de nós falarmos sobre o sentido da frase, atentemos então, para a gente desmistificar algumas coisas, aquilo que a gente pôde trazer, né, para, às vezes, assim como eu, né, tem algumas surpresinhas de coisas que eu também não sabia. Então, nada melhor do que compartilhar. Então, como dissemos, essa frase está lá no dolmen do túmulo de Kardec, né? Ela foi esculpida lá, né? Está lá em Paris, no cemitério de Père de Lachaise, né? Em Paris. Uma curiosidade também, além da frase, é que Kardec, primeiramente, não tinha sido, né, na data do seu desencarne, ele foi enterrado, sepultado, né, os restos mortais dele, o corpo, em outro cemitério, que chama Montmartre, né? Então, onde ele está hoje não é o primeiro local onde que ele foi sepultado, né? Que era um cemitério mais simples, foi numa cova bem comum, nada parecido com o que existe lá hoje, porque para o espírita é um acontecimento, assim como ir, né, na casa, conhecer a casa do Chico, visitar, né, os locais ali de sacramento, né, para nós é algo que revigora, né, a alma, né? Para nós também é uma simbologia visitar o túmulo de Kardec, porém não foi lá. E então ele foi enterrado nesse cemitério de Montmartre, e depois de um ano, né, que ele, né, os restos mortais foram transladados, eu acho que é o termo correto, né, foram transferidos para esse outro cemitério onde lá está. Então, exatamente um ano depois. Neste período, né, o grupo espírita que tinha, e muito capitaneado pela Amélie, né, a Gabi dele, queria prestar as devidas homenagens pela grandeza, né, e pela entrega que o nosso codificador, por aquilo que ele representava. Então, houve essa intenção, fizeram, né, um movimento para isso, em que foram atrás de artistas, de pessoas, para construir lá da maneira que está. Tem um busto, né, uma estátua, um busto de Kardec lá, que contém uma outra frase também, né, e na maneira como está lá. E um ano depois, quando foi transferido, né, e conta-se, né, aqui, os biógrafos, que na data da inauguração também ainda não estava esculpida essa frase, que está em cima, assim, ó, de pedra. É bem bonito, né, para quem puder olhar, né, na internet aí vai encontrar, né? E então depois se esculpiu isso lá. Então, devido a isso, muita gente atribui ao próprio Kardec, mas como a gente vai estudar as obras de Kardec, isso não está contido lá, né? A frase, né, como a gente está falando das frases aqui, a frase do busto tem uma outra frase que não é tão famosa, mas remete muito o pensamento de Kardec. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Essa está logo abaixo do busto de Kardec. Em cima está a primeira frase, que é o tema da nossa fala de hoje. Então, da onde teria vindo essa frase, né? Se ela não é de Kardec, né? Não conseguimos afirmar, apesar de ser, né, algo que pulverizava o pensamento daquele movimento espírita na época, tá? A primeira teoria que existe, né, de dos biógrafos mais antigos,
Jean Vartier, né, ele fala que essa frase pode ter sido e deve ter sido retirada de um livro de 1809, escrito por um filósofo alemão, Jean Wolfgang Goethe. E a frase que tem no livro é: nascer para morrer, morrer para renascer. Tal é a lei universal. Um livro da Alemanha de 1809, ou seja, 1857. A gente sabe que Kardec estudou vários idiomas e ele traduzia muita coisa do alemão para o francês, do francês para o alemão, né? Então, vem daí um pouco dessa teoria desse primeiro biógrafo, falando sobre isso. Porém, aqui, o estudo da onde a gente se baseia é da biografia de Zeus e Francisco Thiessen, né? Que ele tem a biografia Allan Kardec, o educador e o codificador, na qual eles derrubam, né, vamos dizer, essa teoria do primeiro biógrafo, porque no original desse livro alemão não há esta frase, né? A gente pega 1809, quando ele foi publicado, né, 1857, mais ou menos, quando começa, né, a divulgação, de fato, da doutrina espírita, né? Ele vai aparecer, essa frase, como ela está escrita aqui, na publicação para o francês, né, do livro alemão para o francês, no ano de 1872, ou seja, praticamente 3 anos aí após a morte de Kardec. Então, alguém foi lá e incutiu essa frase. Então, isso já estava na lápide, vamos dizer assim, do Kardec. Então, no original do livro alemão não existia. Então, é muito mais fácil a frase que estava no livro do Kardec ter influenciado, colocar ela nesse livro, do que o contrário, né? Então, há uma outra teoria, né, que essa já consta de uma obra de 1857 também, né, quando foi escrito e publicado o Livro dos Espíritos, de um outro pensador, escritor, filósofo, chama Louis Michel, chama A Chave da Vida. E aí ele coloca a frase: nascer, viver, circular, evolucionar, morrer e transformar, né? É um pensamento próximo do pensamento que nós estamos falando aqui, que dá essa noção de evolução, de transformação, de um movimento cíclico e evolutivo, né? Mas ainda não tão fiel ao que estava escrito na lápide de Kardec. E aí vem uma outra citação, que é uma que se aproxima muito, da Revista Espírita, de novembro de 1861. Quando Kardec, ali por 1860, a partir de 1860, ele começa a fazer aquelas viagens na França, na Europa, para promover, sim, ali o movimento espírita, saber como que esse movimento estava acontecendo. Ele começa a escrever e ditar e registrar muito isso ali nas publicações da Revista Espírita, né? E ele faz uma viagem para Lyon e Bordeaux, né, no mês de outubro de 1861. E ele sempre, quando ele fazia alguma coisa, no mês seguinte ele publicava, principalmente as viagens. E num discurso em Bordeaux, um senhor do meio espírita de Bordeaux, chamado Messier Sabot, ele faz um discurso lá, e na abertura ele fala a frase que é esta: nascer, morrer, renascer, até atingir os limites da perfeição. Então, era uma frase de dentro do movimento espírita, e ela está registrada na Revista Espírita de novembro de 1861.
certo? E aí vem, né, o que nos dá a conotação de que esse pensamento era um pensamento meio que pairava ali os ares daquele movimento do nascimento, né, dessa doutrina. Assim como nós atribuímos a frase para Sócrates, né, do só sei que nada sei, essa, né, e ela é um pensamento grego da época, né, que fala-se que estava escrito ali no templo de Delfos, essa frase, mas que ele em momento algum a falou de fato. Ele fala uma que contém mais ou menos esse pensamento, mas essa frase também não foi pronunciada por ele. No entanto que o nosso próprio Emmanuel, num livro chamado Justiça Divina, no capítulo 33, ele faz uma citação. O livro Justiça Divina é um livro comentado do Emmanuel, né, que ele faz comentários e explicações acerca do estudo do livro O Céu e o Inferno. Pega passagens do Céu e Inferno e ele comenta alguns trechos na visão dele, dando explicações. Né? Foi feito durante, acho que 82 reuniões mediúnicas do ano de 1961, né? E que ele catalogou e foi explicando o livro Céu e Inferno. Então nós temos esse livro chamado Justiça Divina. Então ele faz a seguinte colocação. Em uma explicação que está falando sobre a origem dos demônios, né? Ele tem um texto aqui, chamado Problema Conosco, que ele vai falando que os demônios não são nenhuma criação à parte, né? Não foram criados daquelas vezes, daquele jeito, não é nada mais que nós, na inobservância da própria lei. Tal, e ele põe essa frase, e ele fala, ó, consciências encarnadas em desvario fazem desvarios da esfera humana, ou seja, as consciências encarnadas, né, em desvario fazem o desvario da esfera humana. Consciências desencarnadas em desequilíbrio geram desequilíbrio da esfera espiritual. É por isso que o Evangelho assevera, palavras de Emmanuel, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. E o Espiritismo nos acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Às vezes a gente vê ela nesse formato, né? Um pouquinho diferente. Nascer, viver, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. E o que nos dá mais indícios de que esse era um pensamento coletivo e não uma frase originária do próprio Kardec, porque ele fala o Espiritismo, ele não fala o codificador, ele não cita nenhuma obra, né? Ele é muito perspicaz aqui em falar que é um pensamento do Espiritismo, do movimento espírita. Então, aí, o que quer dizer que nós não conseguimos, né, ter uma definição, e assim os próprios biógrafos, eles asseveram, né, que esse era um pensamento que fluiu dos anos, né, e das experiências e do movimento espírita da época e que permaneceu, né, e que ele era praticamente um sentimento daquele momento. E esse grupo que resolveu homenagear o codificador foi lá e pediu para que fosse esculpido, talhado na pedra, esse pensamento que pairava sobre as consciências, né? Que eu acho que é até mais forte e mais bonito, né? Então, a título de curiosidade, esse é o nosso
tema e a explicação, né? Não encontramos na obra básica essa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuadamente, como fala o Emmanuel, né? Ou progredir até as nossas, que chegue à nossa perfeição. E aí, quando a gente pensa nesse movimento, né, e a gente lê pausadamente ou lê de maneira corrida, a gente capta aí o pensamento predominante, né, da visão espírita em relação à vida e à própria criação, né? Ela está contida, ela está circunscrita nesta frase, né? E ela nos dá a noção do grande objetivo da criação, né? A gente vê um ciclo acontecendo, fases acontecendo e voltando a acontecer novamente, e há entre elas um período, né, entre um ponto, são como se fossem checkpoints, né? Nascer, morrer, renascer novamente. E isso em uma forma de um looping, até que não precisemos mais passar por esse looping, né? Mas o que acontece entre esse ponto e o outro ponto, entre nascer e morrer, né? É o que chamamos de vida. Mas eu acho que é aqui que está, quando a gente tenta olhar, ou somos forçados pelo nosso imediatismo a olhar só esses dois checkpoints, porque há um outro que é o renascer ainda, né? Lembra um pouquinho quando a gente consegue fazer esse zoom out, de olhar a coisa mais de cima, de uma outra perspectiva, que é sempre o chamamento aqui, é sempre o cutucão que nós recebemos da doutrina espírita, da espiritualidade, dos nossos mentores, de você tem que abrir um pouco o leque de como você está enxergando, né? Quando o André Luiz, ele desperta, que ele já foi atendido, que ele desperta ali, que ele começa a angariar um pouquinho de equilíbrio para conversar, tal, e se levanta, que ele consegue sair e visitar ali os campos da área de atendimento do hospital que ele estava, em Nosso Lar, né? Ele já tinha vivido quanto tempo aqui de encarnado, né? Não lembro a idade ali que ele desencarna, mas ele já tinha passado 8 anos de umbral, né? E a coisa que mais chama a atenção dele é uma luz, que ele chega, que ele vai ver o horizonte, e ele fala: nossa, mas que luz é essa, flamejante no céu, né? E ele: o que é, né? Pergunta para o orientador: o que é aquilo? E é o sol, André. Mas que sol é esse, né? É um outro sol? Não é o sol da Terra? É um sol diferente que ilumina, né, ilumina a vida aqui? Ele falou: não, André, é o mesmo sol da Terra. Você está vendo o mesmo sol da Terra. Então, aquele espírito, pela primeira vez, depois de muito tempo, estava enxergando uma obra da criação com os olhos do espírito. Ele não reconhecia aquele sol. Ele falou: mas como, né? Eu nunca vi esse sol dessa maneira, né? E a gente tem momentos assim em que a gente reconhece a obra do Criador e ela nos toca, né? O nascimento de uma criança, quando a gente vê, quando chega o nosso filho querido, e aquilo nos chama de novo para quem somos na essência. Aquele momento ele pegou lá de dentro de si e deixou vir à tona a essência da criação, da pureza que ele tinha, né? Então, quando a gente também consegue, no meio do nosso turbilhão em que estamos mergulhados, alguns de nós conseguimos fazer essa separação, buscar essa aproximação de Deus e enxergar realmente
Que luz é essa que está nos conduzindo, nos iluminando? Conseguimos sentir, sair acima, como se fosse, né, um avião que decolou e estava aquele tempo nublado, chuvoso, né, bem tenso, bem cinza, mas ele sobe acima disso, né, e acima dessas nuvens ele consegue ver aquela luz que irradia permanentemente, né? Então, às vezes na vida é um pouquinho disso, porque quantos de nós aqui encarnados, né, dos nossos irmãos, os nossos lares, né, estamos olhando somente os dois primeiros pontos, nascer e morrer, achando que a vida é isso. E mesmo nós, eu digo que mesmo nós que estamos aqui, que professamos essa doutrina, mesmo sabendo, e que nós trazemos já no nosso âmago essa certeza, mas infelizmente não conseguimos demonstrar no comportamento. Porque a gente sabe da reencarnação, a gente sabe da bondade de Deus, a gente sabe das provas, a gente sabe que a nossa constituição familiar, o problema da doença que chegou na nossa família, o problema financeiro que está nos rondando ali, essa ansiedade e tal, é passageira. Será que nos falta ainda informação? Será que o Evangelho não tem sido claro há quanto tempo, né? Não dá. O Espiritismo arrancou, desnudou todos os véus que poderia se ter, né, em relação a esses ensinamentos. Mas nós os vivemos, nós já os sentimos. Nós sentimos que a vida está sendo justa conosco? Nós nos sentimos assim? Nós podemos nos sentir felizes com a situação que nós estamos? Nós nos achamos injustiçados? Será que Deus errou com nós? Porque aí é esse olhar limitado entre o nascer e o morrer. Quando não conseguimos fazer essa ampliação da nossa visão e enxergar. Porque se a gente for falar da criação, né, a gente às vezes acha que é só o ciclo da nossa vida que está sendo descrito. Não, mas a gente pode olhar isso de um prisma da criação do universo ou do começo da nossa criação. Porque esse nascer, vamos pôr que é um ponto de partida, né? E a gente olha, né? Nascer, morrer. Tá, vou olhar agora. Então o meu nascer, o meu ponto de partida não é este, né? Não dá para eu olhar com isso, porque vamos supor que eu tivesse um irmão gêmeo, né? Nascemos lá em 1982, 4 de novembro. Aposto que os dois, tendo a mesma educação, vindo do mesmo lar, do mesmo berço, e isso nós vemos, né, em quantas famílias. Hoje, se a gente fosse nos apresentar, falar dos nossos receios, dos nossos medos, das nossas virtudes, dos nossos amores, das nossas decepções, esses dois seres iam contar histórias totalmente diferentes, porque somos únicos, né? Então, o nosso nascer, né, que a gente olha para a nossa situação agora e muitas vezes lamentamos várias coisas, a gente não está partindo do zero. Então não adianta eu voltar em 4 de novembro de 1982 e achar que eu vou ter todas as respostas agora. Porque a minha bagagem não é de agora. Quantos ciclos desses do renascer eu já passei, né? Quanta historinha que tem para trás que eu não tenho como acessar agora, né? E aí é esse Deus que olha tudo de cima, que sabe o que é melhor. E aí a gente acha que nós, né? Lá a hora que fala quem que é a inteligência suprema, né? Que faz a pergunta 1, né? Lá
Às vezes a gente acha que a resposta não era para ser Deus, era para ser Rogério, né? Eu que sou a inteligência suprema, eu que sei tudo que eu preciso, eu que sei tudo que é bom para mim, não é Deus. Então, o primeiro ponto, que é essencial e crucial e que a gente perde ao longo, porque aqui, né, apesar da gente falar desse ciclo, desse ciclo reencarnatório da vida, da criação, o ponto crucial é não perdermos o grande objetivo da doutrina espírita. O grande objetivo de nós ainda virmos aqui, de a gente ainda estudar, se debruçar sobre isso, né, de a gente, mesmo nos dias cansados, mesmo, né, na tribulação, a gente não soltar a mão daqui, que é o consolo. A dor da humanidade de hoje é a mesma de 5.000 anos atrás. É não entender os porquês. Por que esses dois que nasceram em 4 de novembro de 82 são tão diferentes? Porque um tá sorrindo, parece que para ele tudo é florido, tudo vai fácil. O outro, né? Por que uma criança com 3 anos de idade precisa passar por um câncer? Por quê? Então, hoje, a hora que a gente olha, se a gente fixar só nesse nascer e morrer, e nós temos o que acontece entre esses dois checkpoints, a gente está tendo uma visão muito simplista. Porque esse nascer ele já traz uma bagagem. O nosso ponto de cheque é aqui, no renascer. Então, quantas coisas que eu estou trazendo nesse ciclo para que eu possa ir as resolvendo, para que eu possa ir, né, tratando isso. Nós nos perguntamos, poderia ser diferente? Falta poder a Deus? Pá, vou criar todo mundo perfeito, tudo vai ser anjo. E eu creio que não, né? Poderia ter feito. Mas essa é uma resposta que nós não temos, nem eu, né? E nem ninguém que se achar, né, macho suficiente para querer explicar isso. Deus o quis assim, nos criou simples e ignorantes, né? Mas com todas as potencialidades inatas. Então, quando a gente fala sobre evoluir, porque todo esse ciclo está falando sobre evolução, não fala de outra coisa, fala do nosso propósito, o propósito da nossa criação. Quis Ele assim, que nós tivéssemos tudo inato, todas as potencialidades dele, né? Então somos co-criadores, somos pequenos projetos de deuses, né? Aqui tivemos palestra nesses dias falando sobre isso, né? Então temos toda essa potencialidade dentro da gente, mas quis Ele que nós caminhássemos, que a gente desenvolvesse isso, né? E a palavra é desenvolver, não é conquistar. As virtudes não virão de fora. Então não adianta eu olhar no guru do Instagram, no fulano, no beltrano, né, no mestre do que quer que seja, né? Nós não vamos encontrar lá, porque essas potencialidades já estão em nós, né? Fala-se que se a gente se conhecer profundamente, a gente poderá conhecer Deus, porque Deus está em nós. A obra maior dele é a sua criação. E aí, queira a gente ou não queira, né, nós trazemos essa semente dentro de todos, dentro de cada um. Há esse chamamento, há essa vibração de que nos aproximemos do Pai. Então Jesus, quando acordava, quando os apóstolos acordavam, né, pescadores, né, a coisa começa ali lá para as 4 e pouco.
Quando eles acordavam, né, que aí a primeira lida deles era o quê? Ir pegar os barcos. Opa, vamos para a labuta, vamos para o dia, vamos para o trabalho, né? Os evangelistas já relatam, Jesus já estava no monte, orando. Faltava poder, faltava claridade, faltava certeza da missão para Jesus, né? Jesus estava vacilando, que às vezes a gente faz o efeito contrário, né? Porque Jesus é o nosso modelo e guia, mas nós, na nossa pequenez, a gente espelha. Mas às vezes, da gente buscar o espelho do reflexo dele e tentar se assimilar, a gente pega o espelho dele e traz para cá. Então, quando a gente vai falar de Jesus, seja num filme, seja não sei o quê, a gente mostra aquela pessoa vacilante, muitas vezes. Me livra desse fardo, né, pai, e tal. Não. Esse não é. Por que Jesus estava orando? Né? Faltava força, ele estava sem fé. Humildade que só os grandes têm. Que só os grandes têm, porque nesse momento ele se conectava com Deus. Isso é sobre conexão, a vida é sobre conexão. É o tal da comunhão que fala. Então, nossa vida melhora à medida que a gente entra em comunhão com Deus. E isso é a grande chave da oração, né? Porque às vezes a gente tem um senso de ser autônomo. Não, eu dou conta, eu sou autossuficiente, isso é comigo. Aí a gente não entende esses ciclos do que acontece nesses checkpoints da vida. Por que eu estou reencarnando com essa prova? Por que isso não dá certo? Por que financeiramente não dá certo? Por que no amor não dá certo? Por que na saúde não dá certo? Porque Jesus estava em comunhão quando ele multiplicou os pães. Quando ele fez o milagre do vinho, né? Ele estava em comunhão. Quando ele restaurou visão daqueles que não enxergavam, quando ele fez andar aqueles que não podiam mais andar, os coxos, tudo, ele estava em comunhão. E aí a gente acha muito da hora, né? Eu quero essa comunhão também, na hora do triunfo, tal, não sei o quê. Mas Jesus estava em comunhão na hora da cruz, né? Jesus estava em comunhão na hora da cruz. Na hora que vai chegar o momento, ele ora, né? Então, e aí, na hora da gente dar o nosso testemunho? Aí não tem comunhão? Essa parte eu não quero contar, essa parte eu não quero passar. Então, essas vicissitudes são esses pontos que estão nesse meio, principalmente das arestas e da correção, da corrigenda necessária das escolhas. Porque na hora da escolha, na hora que eu vou escolher tomar a pior decisão da minha vida, eu não oro. Todo mundo ora, a hora que o leite derramou, na hora que foi, na hora que doeu, na hora que a vicissitude, que a enfermidade está instalada. Aí eu falo, meu Deus, está doendo, né? O palestrante que eu ouvi falando, ele chama de oração sonrisal, né? A hora que dá azia ali, você quer se livrar daquilo. Mas e na hora da decisão? Na hora que eu vou tomar as piores decisões da minha encarnação ou das minhas encarnações, né? Dinheiro, quero dinheiro, então não sei o quê. Venho de 10 encarnações em que eu me transviei por conta, né, do poder e do dinheiro. Aí eu venho cá, né, vou fazer o planejamento lá com o meu mentor, já não tenho crédito para vir com o que eu ia vir, e ele endossa lá para mim, Rogério, vou tirar mais um troquinho aqui, você está me devendo de outras, mas tal. Mas pelo amor de Deus, mas me desvia, não, olha, dinheiro, mas nem né, cavacatuça. Não me faz passar perto de dinheiro. Aí chega aqui, né, Mega Sena da virada. Por que não vem dinheiro? Aquele chamamento, aquela vontade de viver de novo, né? Aquela vontade arraigada na minha pequenez ainda, de que eu não evoluí, que eu não consigo ver ainda coisas melhores do que o dinheiro. Esse espírito acostumado à liberdade, às coisas fáceis, está pedindo dinheiro de novo.
E essa porta que se abriu em algumas encarnações me complicou 7 para frente. E eu estou pedindo ela de novo. Aí o meu mentor está lá. Mas, nós combinou. E você está me pedindo isso de novo. Como é que vai fazer? E a gente não consegue lidar com isso. Por quê? Não. A inteligência suprema do universo sou eu. Eu sei o que é melhor para mim. E nós não aceitamos os nãos e as bênçãos, que é porque a gente está enxergando esses 2 pontos. Só como se a gente tivesse partido do zero e a gente vai chegar aqui. Mas o acumulado das nossas experiências a gente não tem como acessar. Aí vai da fé, vai da compreensão, vai daquilo que a gente já conseguiu assimilar em deixa o controle. Vamos deixar o controle. Sabe? Controlinho da televisão, que a gente acha que controla todo mundo, controla a vida, controla o esposo, controla a esposa, controla o filho, controla a gente mais. Se livra disso. Vamos confiar. Porque Jesus estava fazendo isso. Ele não pedia, né, nenhum livramento tal. Ele pedia a oração para guiar o dia, porque ele fazia todo dia, para guiar o dia dele. Então ele entregava. E queria estar suscetível à missão, aquilo que o Pai tinha confiado para ele. E que ele tivesse apto, que ele tivesse a grandeza, o alcance de realizar. Porque ele sabe que a inteligência suprema não era ele. E ele falou, não, bom não. Eu não sou bom não. Mestre, falais bem. Sou. Mas bom não. Bom é o Pai. Ah, não. Quem que é a inteligência suprema do universo? É o Rogério. Eu sei. É dinheiro de novo. É dinheiro que eu preciso. É nesse ponto que eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro. Então, será que o universo, a vida, Deus já não está respondendo o suficiente para a gente? E a gente continua a pedir o mesmo item que foi o motivo da nossa derrota até o momento de agora? Será que a gente não precisa resignar um pouquinho? Então, o grande recado é esse, dessa comunhão, de largar esse controle, de admitir Deus como esse mantenedor, porque Ele é o amor supremo. Então, se de tudo nós esquecermos, que a gente lembre que para a doutrina espírita, Deus é o amor supremo. E é um amor único, diferente do irmão gêmeo do Rogério, desse aqui. Não, é amor único e a inteligência suprema. Então, do ângulo que ele vê a nossa vida, ele vê todas as nossas vidas somadas. Ele não está vendo só esse ponto. Então, vai do quanto a gente consegue, do quanto a gente o busca, do quanto a gente se aproxima, do quanto a gente cala em si esses anseios, né, para que ele se manifeste na nossa vida. Larguemos o controle, porque, né, à frente de tudo isso há um propósito, né, e é Deus que o manifesta na nossa vida. Então vai do quanto a gente consegue confiar. É uma relação de confiança. Essa foi a vivência, a experiência toda do Cristo, né? Acima de qualquer coisa que ele tenha falado, ele nos mostrou como era que fazia. Por isso, para nós, ele é modelo e guia, né? Basta que nós nos atentemos. Olhos de ver, ouvidos, né, para quem consegue ouvir já. E é necessário muita coragem para isso, para a gente largar esse controle. É necessário muita coragem, né? Mas é o passo a ser dado, é o passo que está nos chamando, é o chamamento do Pai. E esse vazio que se instala, esse medo que se instala, essa ansiedade que se instala hoje no nosso pensamento, que não nos deixa dormir, que a gente está apavorado com o dia de amanhã, tá? É dessa falta da presença. Ele não vai ser preenchido com dinheiro, não vai ser preenchido com todas as regalias que o mundo pode oferecer. Ele só é preenchido com a presença do Criador, né? Então, que a paz do Mestre esteja conosco por mais essa semana
E eu volto com vocês. Obrigado, viu? Então passemos agora à segunda parte, ao passe. E vamos levar na memória essa palestra, que para mim nada mais significou de confiança. Vamos confiar em Deus, confiar nesse passe, que ali estamos tão necessitados de poder resolver os nossos problemas, talvez até aqueles que sejam de saúde, e que no passe a gente mantenha-se o equilíbrio e possamos recebê-lo com gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja.